Olá pessoal, mais uma vez aqui tentando fazer live com vocês. O professor Rodrigo teve um problema na conexão, parece que em função da chuva teve algum problema lá. E eu antecipei aqui é, a live que eu ia fazer amanhã com o professor Rafael. E aí ele aceitou, ele teve a disponibilidade. E é isso, tá? Eu vou convidá-lo aqui. Espero que dessa vez. Opa! E aí? Ah, agora vai. Agora vai. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, você? Obrigado, obrigado, tudo bem também. Obrigado por ter aceitado essa antecipação tão repentina aí. Nada, imagina, prazer. Que Valeu isso. mesmo. Rafael, é o seguinte, aqui, Café com PI, não necessariamente eu falo de PI, o meu convidado também fala de PI, é mais aqui para bater um papo, conhecer, trazer informações importantes para as pessoas que me seguem e que te seguem, enfim, para quem está afim de conhecer um pouco do direito em si. Claro. Eu vou deixar aqui a seu cargo, a sua apresentação. Eu acho melhor sempre a pessoa se apresentar. Acho que a pessoa sempre se apresenta melhor do que eu. Eu sempre cometo a gafe de esquecer alguma coisa. Então, por favor, se apresenta aí, por favor. Claro. É, boa tarde, pessoal. Boa noite já. Meu nome é Rafael Souza. De formação, eu sou advogado, especialista em Direito do Estado da Angulação pela Fundação Getúlio Vargas. Advogado corporativo por mais de 6 anos, algumas premiações internacionais. Eleito nos 50 melhores advogados na área de investigação e compliance, pela Global Investigation Review, professor da FGV, né, coordenador em tese do LLM em Compliance pela Universidade Cândido Mendes, e de uns tempos para cá, um trader profissional, que é o que eu posso me enquadrar nesse momento. Muito bem, muito bem. Bem, Rafael, bem, já te conheço, né, lógico, e já conheço um pouco da sua história, mas eu quero também dividir um pouco da sua história com o pessoal aqui que me segue e tal. Como é que foi a sua trajetória, assim? Eu vou pegar a trajetória mais recente, não vou mais lá atrás, mas assim, você recentemente estava numa empresa, numa multinacional, né, se eu não me engano, numa Isso. consultoria, e fez essa transição da advocacia para o mercado financeiro. Isso. Como é que foi isso, assim? O que te levou a fazer isso? Eu acho que, em um primeiro momento, a frustração, né, de uma forma geral. Eu cheguei mais longe do que eu imaginaria na minha carreira profissional, né? Eu falei um pouquinho, bem resumidamente, mas efetivamente a minha carreira começa em 2015, né? Até 2014 eu era apenas advogado de escritório. E eu digo apenas porque só quem advoga em escritório em contencioso de massa sabe a realidade que é, sabe a remuneração que recebe, sabe o quanto se sacrifica pelo escritório. E é engraçado que, na época, em 2013, 2014, que fui como advogado júnior do Vilemar Amaral, eu pagava metade do meu salário não no meu LLM na Fundação Getúlio Vargas. Eu ganhava mais da metade, na verdade. Eu ganhava R$ 2.000 e mais da metade era destinado ao LLM da Fundação Getúlio Vargas em Direito do Estado da Regulação. Então, eu acho que a carreira da advocacia, para quem está fora do grande nicho, né, para quem não tem um QI muito forte, para quem não tem para quem tem barreiras à entrada na advocacia de ponta, ela acaba sendo muito dura. E é uma realidade muito, muito crua, especialmente com a carga de trabalho, com o nível dos chefes que você tem que lidar, né, em termos de cobrança, e não é a cobrança comum, né? E então eu passei 2 anos nesse escritório e efetivamente a minha carreira começa em 2015,
quando eu recebi uma grande oportunidade de ser gerente Brasil da Global Serviços de Alfísicos, uma empresa multinacional de prospecção física. E a Global me abriu as portas para o mundo. Então, eu entrei em 2015. Em 2016, na Global, eu acumulava as funções de jurídico e de compliance. Então, eu fui responsável pelo programa de compliance da empresa, pelas investigações realizadas. E em 2016, já no final de 2016, eu recebo um prêmio da Global Investigation Review como um dos 50 melhores advogados na área de investigação e compliance. Que foi uma grande surpresa e uma grande realização para mim, né? Você está há um ano na advocacia corporativa e após esse um ano você recebe uma premiação, recebe um destaque pelo seu trabalho, pelo trabalho feito. Em 2017, no ano seguinte, eu fiquei entre os 5 melhores advogados corporativos pela LACA. Então, eram mais de 3.500 advogados corporativos. Foi uma premiação em Miami e foi uma oportunidade de conhecer outros grandes advogados. E ficar entre os 5 melhores advogados corporativos da América Latina foi um feito que, na premiação, o próprio pessoal da LACA, a Cristina, a Green, me perguntaram se eu estava realizado profissionalmente. E foi uma surpresa muito grande para mim figurar entre os 5 melhores. E a Global me abriu essa possibilidade. A Global me abriu essa porta. Depois da Global, eu fui para São Paulo para substituir a diretora jurídica de uma outra multinacional. E depois disso, eu voltei para o Rio de Janeiro e fui para a Deloitte, onde passei pouco mais de um ano e meio na Deloitte, trabalhando na área de compliance, investigação e auditoria, né? E a carreira do mercado financeiro, para mim, eu acho que foi o fruto do que eu construí no passado, né? A possibilidade de agora me libertar de um ciclo que eu acho um pouco perverso, né? No qual você entrega toda a sua vida, você entrega o seu tempo, você entrega o seu talento nas mãos das empresas, e muitas das vezes você não recebe efetivamente o quanto você esperava, né? Basta um vento do mercado, basta um vento da economia, e de repente mudam-se as estruturas, mudam-se as conjunturas, muda-se a conjuntura, e você já não é mais empregado daquela empresa. Então, em 2015, na mudança que nós tivemos no cenário político, eu tive uma reunião com então, o CEO da Global, e ele perguntava assim, como é possível investir no Brasil? Tanto que agora, no início do nosso contrato, a ANP já está cancelando porque entrou um outro ministro. E depois dessas indas e vindas, a empresa decide encerrar as atividades no Brasil. E essa virada na política e na economia, nos ministérios, gera uma instabilidade. Eu acho que a minha fuga para o mercado financeiro foi justamente, em quem eu confio? Eu confio na minha capacidade, confio naquilo que eu aprendi, e óbvio que essa transição eu tenho feito há pouco mais de 3 anos, estudando mercado financeiro, estudando análise técnica, que é o que eu mais foco, né? Eu não sou fundamentalista, o meu foco é olhar para os gráficos e encontrar a tendência do ativo. E a minha migração para essa área foi justamente para fugir dessa instabilidade política e econômica que a gente vive no Brasil. E além disso, foi para fugir das empresas ruins, das más empresas e dos chefes ruins, né? Que acaba sugando a nossa energia. Então, quem trabalha em multinacional, em escritórios, sabe que às vezes você tem horário para entrar no trabalho, mas não tem horário para sair. E com uma remuneração que nem sempre é compatível com a carga de trabalho ou com o seu nível de preparo, né, acadêmico ou com a sua experiência profissional. Então, acho que é um mix disso tudo, é um mix de frustração com as empresas, é um mix de frustração com a política, com o cenário político. E o mercado financeiro é extremamente benéfico para quem consegue gerenciar riscos, consegue aguentar a pressão, consegue
entender as perdas, porque elas vêm, momentos de virada também no cenário político tem um impacto sobrenatural no mercado, e às vezes você pode estar ganhando bastante e num minuto você começa a perder bastante dinheiro. E quem entende isso, quem está preparado para isso, consegue ter um futuro muito mais, digamos, próspero no mercado financeiro do que qualquer outra empresa. Rafael, é muito interessante essa sua trajetória, porque você sai, quer dizer, você sai de um escritório, vai para uma multinacional, consegue ter o reconhecimento, consegue ser eleito um dos melhores advogados da América Latina. Eu lembro que você consegue também alguma coisa em Londres, não é? Ou estou enganado? Em Londres foi um projeto social que eu iniciei aqui no Brasil, Hire for All, era um projeto que visava a seleção de advogados júnior, conectando eles com as grandes empresas. A ideia era que nós realmente conseguíssemos um projeto de empoderamento dos advogados que são marginalizados hoje, que são restritos a uma determinada área do direito. Então é muito raro você ver um advogado humilde, de origem humilde, atuar em fusão e aquisição, ou atuar nos grandes escritórios na área tributária, na área de compliance, na área criminal, etc. Eles acabaram criando um ciclo próprio, um nicho próprio, tá? Na qual você se inserir, você vendo de fora se inserir, é praticamente impossível. E, infelizmente, se você não é um sócio de um contencioso de massa, e vai ganhar bastante por isso, para você se inserir nessas áreas de propriedade intelectual, por exemplo, de compliance, de concorrencial, administrativo, etc., é muito difícil você vir de fora. Você tem a desconfiança e, às vezes, para essas pessoas, você não tinha nenhum inglês. Então, o projeto buscava selecionar esses jovens talentos, advogadas, prepará-los com mais conteúdo, com mais matéria, efetivamente, e conectá-los às grandes empresas, grandes multinacionais, né? Os grandes escritórios. E esse projeto foi selecionado pelo jornal Financial Times de Londres, e eles têm anualmente um prêmio chamado Arquiteto da Meritocracia, e o meu projeto foi eleito, foi selecionado. Tenho com grande alegria aqui na minha frente, está lá em cima, o troféu, a minha passagem por lá, por ter vencido esse concurso. E também foi reconhecimento de algo que nasceu no meu coração justamente para que pessoas que enfrentaram barreiras à entrada, como eu enfrentei, tivessem possibilidade de chegar longe ou de sonhar. Quer dizer, então, o que eu consigo perceber disso tudo é alguém que teve muito jovem, porque você é jovem, você falou que isso começou em 2015, a sua advocacia, se eu não me engano. Isso é pouco, não é isso? Isso é muito pouco tempo. Isso. E uma pessoa que alcançou um sucesso, teve uma notoriedade, conseguiu ajudar o próximo, teve um projeto bacana, que foi reconhecido também internacionalmente, mas que mesmo assim preferiu largar a advocacia por uma falta de reconhecimento profissional e até, eu diria, uma falta também de inclusão num cargo que teria sentido para você dentro da sua competência, dentro desse reconhecimento. Eu venho colocando muita coisa também nesse sentido, nos posts lá do meu Instagram, aqui no meu Instagram, que principalmente porque a gente teve agora recentemente a suspensão da prova, da ordem, e eu confesso que é algo que me preocupa, apesar, não vou ser hipócrita e falar que eu tenho um curso de propriedade intelectual e quero ter alunos, mas efetivamente me preocupa a suspensão da prova da ordem, porque são pessoas, muitas pessoas que são formadas hoje em direito e que hoje estão desempregadas. Até, salvo engano, no último post eu comento isso e falo até da minha experiência,
porque eu também, quando terminei a faculdade, fiquei desempregado e só fui passar na prova da ordem no segundo exame. Eu fico muito surpreso em ver uma pessoa como você, e eu sei que tem outros amigos também competentes, e que eu sei que você foi uma escolha, quer dizer, me surpreende alguém que tem uma competência, que tem um reconhecimento, ainda optar. Eu vejo muito isso no mercado advocatício, muitos advogados saírem, advogados competentes, deixarem a advocacia porque simplesmente não conseguem ganhar o que lhe competem, o que acham que é devido. E quando eu falo que acham que é devido, não são valores astronômicos, é simplesmente um valor razoável para a pessoa sobreviver. Né? Exato. É uma pena ver isso, né? É uma pena. E o que você falou é interessante, essa questão do nicho. Eu vejo muito isso na propriedade intelectual, vi muito isso no tributário, vivi isso no tributário. Eu, durante a faculdade, tinha o sonho de fazer estágio no direito tributário. E na minha época de sexto ou sétimo período, eu fui fazer o IBET, que é uma pós-graduação, não sei se você conhece, era uma pós-graduação que estava ainda iniciando, de Direito Tributário, que é Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. E na época o IBET aceitava alunos. E como eu estava muito próximo de me formar, então assim, eu conseguiria me formar, fazer mais um módulo do IBET e aquilo já constaria como uma pós-graduação. Mas chegou um ponto que eu desisti também, porque eu simplesmente não consegui entrar no escritório de direito tributário, porque a cultura, pelo menos da época, era que você tinha que entrar desde o seu quinto, quarto período. E aí, se você não entrasse nessa época, que o escritório conseguia te pegar cru, ia te moldando ali de acordo com a coisa. E se você não conseguia entrar, você era descartado, você nem era considerado no processo seletivo. E isso me gerou até uma certa tristeza, que eu gostava, estava estudando e tal, e acabei deixando isso para lá. E é interessante ver essa sua narrativa nesse sentido, porque, e eu espero que os jovens que vejam isso, tenham isso como um exemplo, não só o meu, quanto o seu, porque, e pensem, efetivamente pensem, assim, o que vocês querem da advocacia, né? E sem desrespeitar, que eu sei que você também não está desrespeitando, as pessoas que estão lá na batalha, no contencioso de massa. Tem quem gosta, eu já gostei por um tempo, não gosto mais. Mas assim, acho que as pessoas jovens que hoje estão ainda pensando em fazer a prova da ordem, pensem efetivamente o que é o direito, né? Esse é um ponto muito interessante pelo seguinte, de nenhuma maneira é demérito você advogar numa outra área do direito, de forma alguma. Graças a Deus, pelas estruturas familiares, por sorte, por diversos outros fatores, foi possível para mim fazer essa migração para o mercado financeiro. E foi possível eu determinar para mim mesmo o que eu quero. Eu quero efetivamente ter um salário, e aí eu vou trabalhar como, infelizmente, 90% da população brasileira, no que for para conseguir um salário no final do dia, no final do mês, ou eu vou trabalhar naquilo que efetivamente eu amo. E se eu não consigo trabalhar nisso, eu caio fora. Acho que para mim foi muito isso. Meu objetivo ao longo da minha carreira e a minha paixão foi sempre a área de compliance. E dei muito certo, portas se abriram, não à toa sou professor da FGV, não à toa eu coordeno o LLM em compliance pela Cândido Mendes e consegui vitórias nisso. E deixa eu só pontuar uma coisa. Desculpa, Rafael, te cortar. E não claro. À toa, deixa eu só te cortar, porque acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo e quem vai nos ver depois. O Rafael, hoje, ele é declaradamente um candidato à presidência da OAB. Eu já conheço o Rafael há um tempo e declaro isso, falo por ele confirma depois. Então, assim, o que eu quero deixar claro é o seguinte: apesar dessa migração dele para o mercado financeiro, apesar dessa certa desilusão dele com a advocacia,
ele continua acreditando num projeto, ele continua acreditando que as pessoas podem... ele acredita na advocacia, ele acredita no advogado. Então, eu acho que é muito importante eu falar isso e reforçar isso. Acho que eu nunca falei isso para você, mas isso é muito importante. Alguém que deixa a advocacia, mas que continua acreditando tanto que se propõe a tentar a ser presidente da OAB. Esse é um ponto bem bacana, Ali, porque a minha desilusão é com o sistema. A advocacia é uma das profissões mais nobres e mais antigas do mundo. E hoje nós vivemos um sistema de privilégios, nós vivemos um sistema de castas, de juristas, de grupos que criam barreiras à entrada. Nós vivemos um sistema onde, infelizmente, a meritocracia fica em segundo plano, porque o que vale é a camaradagem, o que vale é o QI, o que vale efetivamente não é o currículo, não é a sua capacidade. E eu acho que essa frustração foi muito em detrimento das barreiras que eram construídas e eu derrubava uma a uma. E esse é um episódio que você deve lembrar, porque quando eu entrei na Global em 2015, eu lembro que eu estava em entrevista e o gerente geral da empresa no Brasil perguntou se eu falava inglês. E na época eu falei, não, claro, inglês não é um problema para mim. E eu não falava absolutamente nada. E aí, 2 meses depois, o meu chefe, o meu general counsel, ele estava vindo para o Brasil e era preciso que eu aprendesse inglês quase que a toque de caixa. E o inglês sempre foi uma barreira à entrada para muitas pessoas. E aí passou a não ser para mim. E outras barreiras à entrada foram sendo criadas. E aí chega um momento que fazer as mesmas coisas acaba sendo cansativo, né? Então, quando eu fui, em um bom tempo, desligado da Deloitte, por circunstâncias um tanto quanto estranhas, citaram a conjuntura econômica, mas eu acredito que outros fatores motivaram o desligamento da Deloitte, dentre eles a incapacidade de gestores de lidar com pessoas que, enfim, que fogem da caixinha, né? Então, eu sempre fugi do convencional, sempre fugi do convencional em cada lugar que eu estive. E essa frustração veio numa energia para fazer outra coisa. Para fazer outra coisa que efetivamente eu amasse, eu gostasse. E, em nenhuma maneira, eu deixo efetivamente de lado a advocacia do Brasil, ou a advocacia do Rio de Janeiro. Porque me preocupa muito pessoas, amigos meus que me mandam mensagens, relatos dos mais abusivos, dos mais absurdos que cada um dos nossos advogados sofre com esses grandes escritórios de advocacia. E aí você tocou num bom ponto, justamente porque falta pessoas que são seres próximos a essas pessoas, a esses advogados que são maioria, que sofrem no Rio de Janeiro, falta uma presidência da OAB que consegue dialogar, que consegue atender essas necessidades, que consegue entender. Porque eu acho que hoje o presidente da OAB Rio de Janeiro não tem a menor noção do que é o advogado, do que o advogado que está nas pequenas bancas ou que está ganhando R$50 por audiência passa no mês. Menos, R$30 por audiência. Ou até 30 reais. Então, assim, é preciso pensar, é preciso encontrar soluções, é preciso dialogar com a sociedade e com os advogados para a gente encontrar um bom ponto de equilíbrio. Porque hoje, da minha turma, de 2013, da Universidade Cândido Mendes, menos da metade trabalha com advocacia. Menos da metade. E aí, posso colocar assim, advocacia barra concurso público, barra qualquer outra coisa relacionada com o diploma de direito ou com a OAB alcançada por esses colegas. Menos da metade. Então, quem não conseguiu ou quem se desiludiu, e hoje eu estava conversando com uma amiga minha
e essa foi a expressão dela, ela se desiludiu com a advocacia, está tentando outra coisa. Infelizmente. Não por opção, não por, em muitos dos casos, não por opção própria, mas por circunstâncias alheias, né? Eu acho que isso acaba sendo ruim para a advocacia, porque grandes colegas ali eram excelentes profissionais, de uma capacidade, eram bons juristas e amavam o que faziam. E, infelizmente, essas conjunturas retiraram o brilho dos olhos. E aí, para quem não precisa do dinheiro, não tem por que continuar. É muito interessante essa situação. Se a gente pensar que é recentemente, eu falo recentemente porque eu acho que esfriou um pouco. Não sei se eu fiquei muito fora dessa discussão, mas a aparência é que realmente esfriou um pouco, que é a questão do direito digital, não do direito digital como um todo, mas o direito digital como um novo ramo de atuação, um futuro, como alguns dizem, future law, e, enfim, essas coisas todas. O que eu percebi é que teve um movimento muito forte dessa tentativa de migração do advogado para um programador e essas coisas assim. E, e o meu ponto que eu queria trazer é o seguinte: justamente essa migração, essa coisa, essa modificação e até esse combate, vamos dizer assim, à advocacia tradicional, foi feita pelos jovens. Você acha que os jovens, quando aderiram a essa ideia do direito digital no sentido de automatizar certas coisas, né? Então, assim, vamos combater o contencioso de massa, vamos automatizar as petições. Esses jovens que defendiam isso não estavam dando um tiro no pé, não digo não só no contencioso de massa, mas de uma forma geral, uma automação de um contrato, a automação de uma procuração. O que você tem assim de opinião sobre isso? Eu tenho a minha, mas eu sou meio tendencioso. Eu creio que nesse nicho específico, o que puder ser feito para vender cursos e atrair seguidores, as pessoas fazem. Então eu acho que essa ideia de future law, de novo direito, de diversos outros nomes que foram criados, e que efetivamente... Visual law, muitas coisas. Muitos nomes foram criados. E eu acho que, passado esse período de bolha que nós vivemos, as pessoas caíram na realidade. Eu acho que, efetivamente, é preciso desburocratizar a atividade do advogado. Não acredito que os próprios advogados do contencioso de massa se sintam realizados profissionalmente, pegando o modelo de petição e alterando os dados autor, réu, e alterando elementos pontuais e protocolando uma petição. Eu não acredito que essa seja uma atividade gratificante. E, novamente, pensando no nível macro, se a gente de fato quer trazer honra à nossa profissão, a gente pode olhar diversos modelos ao redor do Brasil, ao redor do mundo, em que o advogado tem uma outra ação, inclusive no litigation. É engraçado que quando você conversa com um americano e você fala que você atuou, que você atua em litigation, eles acham que é uma honra, uma função muito de prestígio nos Estados Unidos. E por quê? Porque o cara que trabalha no contencioso nos Estados Unidos, ele não escreve pequeno. A arguição é oral. Então, seu talento na hora de convencer o juiz, demonstrar, ou o júri, melhor dizendo, dependendo dos estados e do caso, você convencer o júri com a sua argumentação oral, traz o nível de maturidade, o nível de preparo que cada advogado tem que ter. E não é só conhecer o direito, é como você se porta, é a verdade que você traz.
é o que você fala, é o tom que você fala, é a sua capacidade de persuasão. E aí é o direito, assim, pela essência, pelo nível de convencimento, pelo nível de preparo do advogado. Não dá para um advogado hoje se sentir realizado apenas mudando elementos da peça. E se a OAB, no Tribunal de Justiça do Brasil, quer avançar e desburocratizar, inclusive reduzindo toneladas de papel, uma das funções que nós poderíamos trazer é justamente trazer mais atenções orais, ao invés de simplesmente petições que às vezes têm 30, 50 páginas. É óbvio que no final do dia eles vão protocolar, porque eles efetivamente viram isso de sustentação oral. Mas aí você traz uma atividade muito mais de honra ao advogado e você consegue separar o advogado que é meramente alguém que nitidamente não poderia estar fazendo advocacia, que não tem o menor preparo para isso, do advogado que de fato constrói a tese, constrói o caso concreto e defende o melhor interesse do seu cliente. E eu sempre vi dessa forma, inclusive no início da minha carreira como advogado júnior. Eu lembro que eu iniciei no contencioso de massa e 6 meses depois, 8 meses depois, eu estava no contencioso estratégico da EDP Bandeirantes, que é a concessionária de energia elétrica do estado de São Paulo. E eu consegui reverter, e eu só migrei de uma área para outra, do contencioso civil para o contencioso estratégico, porque eu estudava cada tema. Eu pegava os manuais de direito administrativo e buscava criar uma tese. E uma dessas teses reverteu uma decisão muito importante e chamou a atenção do cliente, e o cliente pediu para que eu estivesse no contencioso estratégico. Então, é a prova de que o conhecimento no direito, a capacidade do advogado de não se amoldar ou não se deixar levar pelos padrões, né, pelo o dia a dia, pode trazer grandes benefícios. E aí, retomando a sua pergunta, se a gente quer, de fato, pensar o direito e pensar a atividade da advocacia, não é com uma cartada limando diversos empregos ou substituindo por um computador que a gente vai, de fato, trazer um benefício efetivo para a advocacia do Brasil. Muito ao contrário. Se imaginemos que agora você consegue obter um software e o software te diz, constrói a tua inicial e te diz a probabilidade de êxito. Isso pode até ser benéfico para o caso concreto. Mas pensando na advocacia e numa tradição milenar, eu acho que isso pode trazer ganhos significativos para muitos advogados. Eu super concordo com algumas coisas que você falou. E o que eu venho percebendo é que, assim, não sei se você também concorda com isso, é que o jovem advogado recém-formado, ele, e é natural, né? Natural, a juventude traz isso, e acho que é permitido isso, o errar, mas o jovem advogado recém-formado, ele fica muito perdido, né? Falta a ele um norte. Não vejo a OAB atuando muito bem nisso. Tem alguns institutos que se propõem a isso, não sei como é que anda essa atuação, mas eu vejo esse recém-formado muito perdido e que, consequente, ele acaba, ou eu acho que hoje o recém-formado ou alguém que consegue passar na OAB, que a taxa de reprovação tem sido muito alta, ele tem tido 3 caminhos: concurso público, se passou na OAB, advocacia, ou a decepção e atuar em outra área. O que eu acho que hoje, o que tem de pessoas trabalhando em outras áreas formadas em direito é algo assim monstruoso, até em função da quantidade de faculdades de direito que existem no Brasil, né? Eu acho que hoje o recém-formado, ele, mais do que um profissional ou um jurista que poderia ser, o que a gente está precisando no Brasil de juristas, pessoas que pensem, ele está se tornando um ativo para cursos.
de concursos, para concursos públicos, que eu digo, ou concursos da advocacia. E já vou me defender aqui que o meu curso é um curso que a pessoa aproveita o seu conhecimento jurídico para trabalhar. Então, ele Não é pode só até para ser vender. ele é um ativo, mas é um ativo para ele. Ele adquire conhecimento para ele, não depender de prova da OAB, que fique bem claro o meu ativo aqui. Só fazendo um adendo, a sua fala me trouxe um outro ponto, Ana. Quando a gente falou no início sobre barreiras à entradas, e agora você falou da função do advogado ou do recém-formado em direito, né, das possibilidades que se apresentam a ele, eu vivenciei, experienciei esse lado promíscuo da advocacia, estando na comissão da OAB. Obviamente não vou falar qual comissão, porque já participei de algumas. Hoje eu sou membro da Comissão de Direito Econômico da OAB Rio de Janeiro, mas em algumas outras comissões da OAB que eu participei, um dos eventos que nós organizamos era um evento que trazia alguém que era da banca da UERJ, da banca de Direito da UERJ. E o objetivo principal era aproximar um determinado membro da banca, que fazia parte comigo, desse presidente da banca de concurso da UERJ, porque ele queria entrar para ser professor da UERJ, etc. E aí era amplamente divulgado que o objetivo principal era convencer, enfim, fazer o meio de campo, para que não apenas a análise curricular fosse levada em consideração pelo então presidente da banca, mas também esse coleguismo, né? E isso acontece demais na carreira jurídica. Inclusive para o advogado que tem barreiras à entrada em escritórios, tem barreiras à entrada em grandes multinacionais, por diversos motivos, ou não tem quem indique, ou não julgam que o currículo efetivamente é tão bom quanto ele entende, mas isso também tem, inclusive, para advogado que quer fazer mestrado. A UERJ tem uma previsão no edital que ela pode alterar a regra de colocação dos candidatos. Então é muito comum, por exemplo, você passar em terceiro, são 5 vagas, você passa em terceiro, eles chamam, são 5 vagas, você passa em quinto, eles chamam sétimo para seu lugar. Eu sei de histórias também um pouco complicadas nessa questão de seleção extra. Oi? Eu sei também de questões complicadas eu sei de questões complicadas na seleção de mestrado. Não foi da UERJ, foi de outra universidade pública, a federal. Pois é, e isso acaba sendo um ingrediente a mais para o advogado se frustrar, ou o profissional se frustrar. Porque ele vai tentando se moldar conforme as opções que aparecem. A partir do momento que ele já não tem mais opção nenhuma. E aí a gente vê hoje uma grande quantidade de pessoas indo para outras áreas. Como eu citei anteriormente, eu tenho colegas que hoje trabalham na área de RH, que hoje montaram uma loja, que são simplesmente desempregados, ou que depende do marido, ou que depende da esposa. E essa conjuntura não é apenas pelo nível de empregabilidade, ou pelo emprego, ou pela situação econômica do país. É também pelo coleguismo, é também pelo quem indica, é também por um sistema promíscuo que não favorece, que não busca privilegiar a meritocracia. Que não busca privilegiar, tiver uma boa formação, buscar uma boa educação, pós, mestrado, etc. E as pessoas têm que se reinventar no final do dia. Infelizmente. Infelizmente, meu amigo. Rafael, eu vou ter que terminar, porque senão o Instagram termina com a gente. Ele vai chegando perto de um determinado tempo da live e ele acaba. Essa live poderia ser quase que eterna, porque a gente tem muita coisa sempre para conversar, para falar.
E muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo de forma tão surpreendente, né? E efetiva. Obrigado mesmo por ter Imagina. antecipado a live aí. E obrigado por ter participado aqui desse papo tão prazeroso como sempre. O prazer é sempre meu. Acredito que em algum momento a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é fomentar discussões pontuais na área jurídica. Quem sabe levar alguma mudança macro. A gente pelo menos conseguir fazer alguém acreditar que é possível mudar, ou se nós efetivamente mudarmos alguma coisa no futuro, eu acredito que a nossa trajetória na carreira jurídica terá valido a pena. Sim, sim, sim. Eu acho que já vale. Eu acho que já vale. Mas poucas ou muitas já nos escutam. Eu acho que. Eu penso que. As pessoas falam que acho, fica no achismo. Eu penso que mais uma grande representação desse reconhecimento é o seu reconhecimento internacional. Eu não falei de mim, mas também eu tenho um certo reconhecimento internacional. Então acho que isso é algo que a gente tem que pegar e falar assim, está funcionando. Se aqui não estão acreditando, em algum momento vão acreditar, mas lá fora estão nos escutando e lá fora estão dando valor, seja de forma de prêmio, seja forma. E o prêmio no sentido não de prêmio, toma uma bala e fica feliz, não, prêmio, pelo trabalho, pelo reconhecimento. E pronto, acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar nisso para seguir e para continuar acreditando, para continuar com esse ímpeto de fazer essa mudança que a gente tanto acredita. E é isso. Avante. Avante. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço, boa noite a todos. Espero que tenham gostado e para quem for assistir, espero que gostem também. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.